A casa do último sopro, e ninguém sai vivo depois da meia-noite. A carta chegou numa manhã fria, sem remetente, com a borda amarelada pelo tempo e um cheiro peculiar de papel envelhecido misturado a algo que lembrava ferro, talvez sangue. Ao abri-la, as letras desenhadas à mão revelavam uma mensagem curta, mas perturbadora, e heranças não se recusam. Venha antes da lua cheia. A casa é sua agora. Nenhum nome, nenhum endereço além de uma simples indicação, de Estrada da Serra, quilômetro 13. Aquilo parecia uma armadilha, mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez a promessa de um patrimônio inesperado, fez com que eu aceitasse. Passei o dia com aquele convite queimando na mente, imaginando o que encontraria no fim daquela estrada esquecida. Ninguém sabia da carta, eu preferi guardar silêncio. À noite, não consegui dormir, a ideia de uma mansão isolada me atraía e me assustava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, preparei uma mochila com roupas, fósforos, um lampião e alguns mantimentos, sabia que aquele lugar não teria luz elétrica. Quando subi no cavalo e iniciei a jornada, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se alguém me observasse desde a partida. O vento estava gelado, e quanto mais eu subia pela serra, mais a neblina fechava o caminho. O silêncio era absoluto, apenas o som do trote ecoava na estrada de terra batida. Não havia casas, nem fazendas, nem vida humana por perto. Era como avançar para um lugar esquecido por Deus. Depois de horas, vi ao longe a silhueta da mansão. Alta, com janelas como olhos vazios, cercada por árvores retorcidas que pareciam se mover com o vento. Uma sensação pesada tomou meu peito, como se a própria terra me avisasse, não entre. Mas eu entrei. Quando atravessei o portão de ferro, senti o render estridente ecoar como um grito abafado na mata. Ele estava coberto por ferrugem, com marcas que pareciam garras arranhando o metal. O caminho até a porta principal era ladeado por estátuas antigas, todas com feições deformadas pelo tempo, mas havia algo nelas que me perturbava, os olhos de pedra pareciam vivos, acompanhando cada passo meu. A névoa rastejava pelo chão, se infiltrando pelas frestas da porta, como se tentasse entrar antes de mim. A mansão ergue-se diante de mim como um gigante adormecido. As paredes eram de pedra escura, e a madeira das janelas estava carcomida, como ossos à mostra. Ao tocar na maçaneta, senti um frio cortante percorrer meu braço, e a porta rangeu lentamente, revelando um salão mergulhado em sombras. O cheiro era denso, uma mistura de mofo com algo azedo, talvez carne velha. No centro, um lustre enorme, coberto de poeira e teias de aranha, pendia precariamente, rangendo com o vento que escapava por alguma janela quebrada. Do nada, ouvi passos pesados no andar superior. Congelei. Mas antes que pudesse reagir, uma voz grave cortou o silêncio. Seja bem-vindo, herdeiro. Um homem surgiu das sombras, vestindo roupas antigas, um colete preto e um chapéu que parecia ter vindo de outro século. Seu rosto estava parcialmente encoberto, mas pude ver um sorriso pálido demais, quase doentio. Ele se apresentou como Augusto, o zelador. Disse que a casa estava vazia por décadas, aguardando minha chegada, e que todos os outros herdeiros nunca aceitaram o convite. Eles não tiveram coragem de passar a noite, espero que o senhor tenha. Cada palavra dele soava como um aviso velado. Antes que eu perguntasse mais, ele apontou para a escada, seu quarto está pronto. Suba quando a lua nascer. Aquela frase ecoou na minha mente, deixando um frio no estômago. Por que eu deveria esperar a lua? Enquanto explorava o salão, vi quadros antigos nas paredes. Em cada retrato, rostos sérios me observavam, e por um instante, juro que vi um dos olhos se mover. Pisquei, e tudo estava normal. Ou não estava. A pouca luz do crepúsculo foi engolida por uma escuridão espessa, e o vento começou a soprar pelas frestas, fazendo as portas baterem como se algo tentasse sair. Acendi o lampião e subi as escadas, que rangiam sob meus pés como ossos se partindo. O corredor era longo, e cada porta fechada parecia esconder algo vivo. No fim dele, encontrei meu quarto, uma cama antiga com dossel, lençóis amarelados e um espelho enorme que refletia a luz trêmula da chama. Deitei-me, mas o sono não veio. O silêncio da casa era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração. Então,
Ouvi o primeiro som de um suspiro, bem próximo ao meu ouvido, como se alguém estivesse deitado ao meu lado. Levantei num salto, mas não havia ninguém. Caminhei pelo quarto, olhei debaixo da cama, atrás da cortina, nada. O lampião balançava levemente, embora não houvesse vento. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era coisa da minha mente. Foi quando ouvi outro som, vindo do corredor, em passos lentos, arrastados, se aproximando. Segurei o lampião e, com as mãos trêmulas, abri a porta. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam, agora atrás de mim. Girei o corpo, e nada. Então ouvi, claramente, uma voz rouca sussurrando meu nome. Está acordado. O lampião quase caiu da minha mão. Meu corpo gelou, e antes que eu pudesse reagir, a porta no final do corredor se abriu sozinha, com um rangido longo e profundo. Lá dentro, um breu absoluto me chamava, como se me convidasse a entrar. Eu deveria voltar para o quarto. Mas dei o primeiro passo em direção àquela escuridão. O ar parecia mais frio a cada passo que eu dava em direção à porta aberta. O corredor, que antes era silencioso, agora parecia respirar. As sombras projetadas pelo lampião se alongavam nas paredes, formando silhuetas que se moviam sozinhas, como se algo ali tivesse vida própria. Quando cheguei à porta, percebi algo estranho. A madeira estava intacta, mas com marcas profundas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair e falhado. Respirei fundo e entrei. O cheiro era insuportável, uma mistura de madeira podre com carne em decomposição. Dentro do quarto, tudo parecia congelado no tempo. Uma cama coberta por um lençol manchado, uma penteadeira com o espelho quebrado e, no canto, um berço antigo, onde algo se movia lentamente sob um tecido encardido. O lampião tremia em minha mão, mas mesmo assim me aproximei do berço. Quando puxei o pano, meu estômago revirou e dentro havia um amontoado de ossos pequenos, como de uma criança, com marcas de mordidas espalhadas por eles. Antes que eu pudesse reagir, ouvi novamente o suspiro atrás de mim. Dessa vez, mais forte, quente, como se alguém estivesse colado à minha nuca. Virei-me num movimento brusco, e o que vi me fez quase soltar o lampião, e no espelho da penteadeira, havia um rosto que não era o meu. Um rosto pálido, sem olhos, apenas buracos negros, sorrindo de maneira grotesca. O reflexo levantou a mão e acenou para mim. O coração batia tão rápido que parecia querer explodir. Dei um passo para trás, tropeçando em algo no chão. Era um diário, com a capa coberta de poeira e manchas escuras. Peguei-o com mãos trêmulas, ao abrir, li a primeira frase escrita com uma caligrafia torta. Ele não gosta de ser acordado. Foi nesse instante que ouvi a porta do quarto se fechando sozinha atrás de mim, com um estrondo que fez as paredes estremecerem. E então, no silêncio, a voz sussurrou, quase cantando. Agora você não vai mais embora. Com as mãos tremendo, folheei as páginas do diário à luz fraca do lampião. Cada palavra parecia ter sido escrita por alguém à beira da loucura. As primeiras anotações falavam sobre uma família rica que viveu na mansão há mais de um século. Tudo parecia normal até a chegada do primogênito, descrito como uma criança que nasceu sem alma. Ele não chorava, não ria, apenas olhava com olhos negros que refletiam a morte. À medida que crescia, coisas estranhas aconteciam, empregados desapareciam, animais eram encontrados mutilados, e a casa passou a ser evitada por todos do vilarejo. Em uma das páginas, a escrita estava borrada por algo que parecia sangue seco, mas ainda era possível ler, ele pede. Sempre pede. Primeiro sussurros, depois nomes. Logo abaixo, uma lista de nomes riscados, como se cada um tivesse sido apagado da existência. O último nome estava intacto, e era o meu. Meu corpo congelou. Como meu nome estava ali, se este diário parecia ter mais de 100 anos? Folheei as últimas páginas com desespero, até encontrar a frase que me fez largar o livro no chão. O herdeiro será o próximo corpo. Nesse momento, ouvi o som de unhas arranhando a madeira da porta atrás de mim. Lentamente, ela se abriu, mas não havia ninguém, apenas o corredor mergulhado em trevas, com uma sombra se arrastando pelo chão, como se algo estivesse vindo de 4 patas.
O ar ficou pesado, sufocante, e a voz voltou, desta vez tão perto que senti o hálito gelado. Ele acordou. A chama do lampião vacilou, quase apagando, e então percebi algo no espelho, lá atrás de mim, uma figura alta, magra, com braços alongados e um rosto sem traços, apenas um buraco negro onde deveria haver olhos e boca. E estava sorrindo. Meu corpo reagiu antes da mente, corri. O corredor parecia interminável, cada passo ecoando como tambores de guerra. Atrás de mim, o som seco das unhas arranhando o chão se aproximava, seguido de um chiado grotesco, como a respiração de algo que nunca foi humano. O lampião balançava em minha mão, projetando sombras deformadas pelas paredes, e em uma delas vi a silhueta da criatura alta, com braços longos que tocavam o chão, correndo de forma impossível, contorcendo-se como uma marionete quebrada. Desci as escadas às pressas, quase tropeçando nos degraus, mas a mansão parecia viva, mudando diante de mim. Corredores que antes estavam vazios agora tinham portas que se abriam sozinhas, mostrando rostos sem olhos, corpos imóveis que me observavam, como se aguardassem minha queda. Gritei por ajuda, mas minha voz foi engolida pelo silêncio opressor. Quando alcancei o salão principal, a porta de saída estava aberta, e a lua cheia iluminava o jardim. Corri em direção a ela, mas antes que pudesse chegar, algo gelado agarrou meu tornozelo. Caí com força, e o lampião se espatifou no chão, mergulhando tudo na escuridão. Senti unhas afiadas rasgando minha pele, e uma força me arrastando para trás, enquanto uma voz, agora clara, sibilava no meu ouvido. Agora você respira por mim. Tentei me soltar, chutei, arranhei, mas era inútil. A coisa me puxava como se fosse parte do chão. Então senti o sopro. Frio, úmido, entrando pelos meus pulmões, me queimando por dentro, como se roubasse cada fragmento da minha alma. Gritei, mas o grito morreu antes de sair. E naquele instante, tudo escureceu. O último som que ouvi foi o mesmo suspiro que me acordou naquela noite. Um som que não era humano. Um som que prometia que aquilo nunca terminaria. Dias depois, a estrada da serra voltou a ser engolida pelo silêncio. A mansão permaneceu intocada, com as janelas escuras como olhos mortos. No salão principal, apenas um objeto novo repousava sobre a mesa, meu diário, aberto na última página, com uma frase escrita em tinta fresca, como se tivesse sido feita há poucos minutos. Ele respira agora. E logo vai chamar outro. A porta rangeu sozinha, e o vento soprou pela casa, carregando um suspiro longo, profundo, que parecia rir. E então, tudo ficou quieto. Quieto demais.